Fala pessoal, estamos de volta. Vamos dar continuidade, à nossa aula de IPVA no Distrito Federal, né? Nós vimos aí em nossa última aula em vídeo a incidência, certo? A não incidência e também as alíquotas. Agora vamos dar continuidade já entrando aqui na parte de isenção. Quem são isentos, do IPVA no Distrito Federal? E aqui um ponto muito importante, não pode confundir isenção com não incidência, tá? Tá aí um ponto que a banca gosta. Ah, não incide IPVA sobre o trator de roda exclusivamente utilizado na propriedade agrícola. Aí você, não é caso de não incidência, isso é caso de isenção, tá? Não incide IPVA sobre os veículos pertencentes às missões diplomáticas desde que haja reciprocidade. Você tem que saber, não é caso de não incidência, é caso de isenção. Caso de não incidência nós vimos. Então, antes de começar essa aula aqui, dá só uma lida nos casos de não incidência e dá o play aqui de novo para a gente começar os casos de isenção, tá? Então vamos lá. Artigo 6º, ó. No artigo 6º, o que ele nos diz no artigo 6º, né? Vou pegar a canetinha aqui, ó. São isentos do pagamento do IPVA. Item 1. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto, destinado à execução de trabalho agrícola e de terraplanagem, tá? Então, tratores, você vai lembrar que os tratores são isentos, trator agrícola e trator de terraplanagem. Professor, mas eu aprendi lá na parte constitucional que trator agrícola é imune. Só que você tem que ficar ciente de que a cobrança dentro de legislação tributária, você segue conforme a nossa legislação, lei seca, tá? Dentro de legislação, nós vamos seguir a lei seca, que diz que é um caso de isenção, tá? Nós sabemos que, na verdade, é um caso de imunidade previsto na Constituição. Show? Todavia, dentro de legislação a gente segue a lei seca, a não ser que ele seja expresso mesmo dentro de legislação que ele quer a resposta de acordo com a Constituição. Aí é outra situação, tá? Fora isso, vamos ficar atentos. Então vamos lá. Agora eu tenho uma condição para esse trator ser isento, ó, professor, desde que transitem apenas na propriedade ou nas áreas em que são utilizados. Se é um trator agrícola, só pode transitar na sua área agrícola. Se é um trator de terraplanagem, só nas áreas que está fazendo terraplanagem, tá? Não pode ficar passeando pela rua. Aquele trator utilizado como transporte, é uma espécie de bondinho, não é isento porque foge à finalidade. Item 2, muito interessante, ó. É isento também os veículos pertencentes às missões diplomáticas. No DF é cheio, né? Cheio de missões diplomáticas. E em alguns estados, isso aqui é um caso de não incidência, então fica atento, chama a atenção do examinador, tá? O DF é caso de isenção. Então, os veículos de missões diplomáticas e os membros do corpo diplomático acreditado junto ao governo brasileiro, bem como os pertencentes aos funcionários estrangeiros dessas missões. Tem que ter reciprocidade, ou seja, aquela, embaixada do Canadá vai ser isenta, tanto o seu embaixador como os funcionários estrangeiros que estão aqui no Brasil ali trabalhando nessa embaixada, se lá no Canadá eles também concederem o mesmo benefício de não pagar imposto sobre propriedade de veículo. Cuidado com esse detalhe aqui, tá? Ó, estou falando de quem? Dos funcionários estrangeiros. Não, aqui não precisa ser o embaixador ou o cônsul. São meros funcionários, mas são funcionários estrangeiros que estão trabalhando nessa embaixada no Brasil. Funcionário brasileiro trabalhando na embaixada não tem
isenção. Isso caiu recente agora, hein, você faz Piauí, então fique atento, tá. Que mais que é isento, professor? Ó, diminuir essa espessura aqui, né. Show. Professor, é também isento os veículos pertencentes aos organismos internacionais com representação no DF, bem como os funcionários estrangeiros desses organismos. Mesma situação, tem que ter reciprocidade, tá? Item 4, né, que é um dos mais cobrados em prova, que é o taxista. É também isento os veículos destinados ao transporte público de pessoas comprovadamente registrados na categoria aluguel, né, táxi, quando pertencentes a profissionais autônomos ou cooperativas. Então eu tenho o táxi daquele profissional autônomo, esse só pode ter um veículo beneficiado com a isenção, ou uma cooperativa. Claro que a cooperativa vai ter mais de um veículo e ainda assim ela é isenta. Então eu tenho o taxista profissional autônomo e o taxista que está vinculado a uma cooperativa. Show? Esse veículo tem que estar registrado na categoria aluguel. Maravilha? Show de bola. Olha que tem que detalhe interessante de nossa legislação. Ó. Para que a isenção seja reconhecida, é indispensável comprovar o registro do veículo como táxi dentro do prazo estabelecido. Se eu compro um veículo novo e sou taxista, esse taxista tem até 30 dias da emissão do documento de propriedade para apresentar a comprovação de que ele tem autorização para ser taxista, né? Autorização que é dada pelo próprio Distrito Federal. Já quando se trata de um veículo usado, o veículo usado pode ser táxi? Pode, claro. Você compra um veículo usado e você é taxista, ou até mesmo você compra um veículo, eh, um veículo que já é de um taxista, né? Um veículo que já é de um taxista, tá? Então, o que que eu levo para a prova, né, professor? O que que eu levo para a minha prova? Você vai levar o seguinte, ó. Você vai levar o seguinte: se for veículo novo, tem até 30 dias. E se for veículo usado, 15 dias, tá? 15 dias. Show? Maravilha. O limite eu já mencionei para você, né? Se for um profissional autônomo, só pode ter um veículo com essa isenção. Agora, se for cooperativa, aí pode ter mais de um veículo, tá? Pode ter mais de um veículo. Show? Ó, de acordo com o regulamento do IPVA, veículo novo adquirido por profissional autônomo taxista só fará jus à isenção se o registro na categoria aluguel for comprovado em até 15 dias? Não, professor. Se é novo é 30, já memorizei, né? Se é novo é 30 dias, se é usado é 15, tá? Se é usado é 15. Show? Conforme o regulamento, o benefício da isenção para veículo usado como táxi pode ser estendido ao exercício seguinte, desde que sua aquisição ocorra até a última quinzena, né? E o registro seja comprovado dentro dos prazos legais. Perfeito. Usado 15 dias, tá? De acordo com o regulamento, os tratores de roda de esteira misto destinados à atividade agrícola ou de terraplanagem são isentos, não é caso de não incidência, apenas se não transitarem fora da propriedade ou das áreas de utilização, sendo suficiente a destinação para fins rurais. Não, não é sendo suficiente não, tá? Esse veículo ele é isento, esse trator, né, de terraplanagem ou trator agrícola, ele só é isento quando, além de ser destinado ao trabalho agrícola ou de terraplanagem, ele transita apenas na propriedade ou na área em que ele é utilizado, tá? Ele pode ter uma destinação rural, mas se ele for ali utilizado, né, por exemplo, como uma tração de um bondinho para transportar passageiros pelas ruas daquela cidade, ele não será isento, tá? Ele não será isento. Show? Maravilha. Próxima questão, ó.
Segundo o regulamento, a isenção do IPVA concedida a veículos de missões diplomáticas e organismos internacionais, bem como aos seus funcionários, né, estrangeiros, depende da reciprocidade aplicável tanto às missões diplomáticas quanto aos organismos internacionais. Perfeito, né? Então, essa isenção eu tenho que ter reciprocidade. Lembrando que essa isenção ela se aplica, né, aos funcionários estrangeiros, né? Aos funcionários estrangeiros. Não se aplica a um funcionário brasileiro que esteja ali, né, trabalhando naquela embaixada, tá? Ó, cuidado. Não se aplica, tá? Anote aí. Não se aplica a um funcionário brasileiro, porventura esteja ali trabalhando nessa embaixada, tá? Maravilha? Fica aí as questões para você treinar e revisar, tá? Não vamos fazer todas as questões do nosso PDF não, mas o PDF está, né, disponível para você, né? Tanto o módulo em vídeo intensivão, mais rápido, como o PDF completaço aí para você. Show? Outra isenção, né, importante, outra isenção importante para a nossa prova. Qual seja, professor? Estou me perdendo aqui com o uso dessa nova plataforma aqui, né? Vamos lá. Show. São isentos, né? São isentos do pagamento do IPVA o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, autista, tá? Esse é o veículo PCD, né? Então, esses veículos são isentos da IPVA, tanto para deficiência física, visual, mental. Deficiência mental, pessoal, não pode ser leve, tá? Deficiência mental tem que ser severa ou profunda. Ou também o autista, né? Também entra aí nessa isenção, tá? Detalhe interessante da nossa legislação, ó, para usufruir esse benefício, o contribuinte deve apresentar laudo médico. É o laudo médico que comprova a deficiência, tá? Esse laudo deve atestar o autismo ou especificar claramente o tipo de deficiência. Esse laudo pode ser emitido, né, por serviço social autônomo, prestador público de saúde, serviço privado credenciado ao SUS, beleza? Além disso, nós também temos aquela limitação, tá? Essa isenção, ela é limitada a um único veículo por contribuinte, tá? Professor, né? Quem tem essa deficiência pode ter mais de um veículo? Pode, né? Pode ter mais de um veículo, mas só vai ser isento para um único veículo. Show? Só vai ser isento para um único veículo, obviamente. A isenção do IPVA para veículos propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa, profunda ou autista pode ser concedida para mais de um veículo, desde que todos estejam no nome do contribuinte? Não. Negativo, tá? Somente um único veículo, mesma restrição do taxista, somente um único veículo por proprietário, tá? O laudo médico exigido para a concessão da isenção destinada à pessoa com deficiência pode ser emitido apenas por autoridade médica do Sul, não, né? Ele traz ali vários órgãos e entidades que têm, né, competência na emissão desses laudos aí, tá? Não somente a autoridade médica do SUS. Show? Inciso 6. São também isentos do pagamento do IPVA exclusivamente no primeiro ano de aquisição, tá? Exclusivamente no primeiro exercício da aquisição. Ônibus e micro-ônibus novos
destinados ao transporte público coletivo urbano, assim entendido aquele prestado mediante concessão ou permissão e fiscalização do poder público. Show de bola? Então, no primeiro ano de aquisição de ônibus e micro-ônibus novos, ó, tem que ser novo. Se for usado, já está sendo tributado no Distrito Federal, né? Se for usado, ele já está sendo tributado, tá? Então, fique atento. Veículo novo, né? Tá voltando aqui, pronto. E esse ônibus, esse micro-ônibus é destinado ao transporte público, coletivo e urbano, tá? Aquele que tem concessão e permissão do poder público. São também isentos, né, do pagamento do IPVA as entidades da administração indireta. Ó, quem são as entidades da administração indireta? Autarquias, agência reguladora, agência executiva, sociedade de economia mista, empresa pública, né? Então ele fala, ó, as entidades da administração indireta, autárquica e fundacional do DF. Então veja, é um dispositivo interessante, né? Por quê? Porque nós sabemos que veículo de propriedade de, da administração direta, né? E indireta, autárquica e fundacional, ou de uma agência reguladora, por exemplo, é um veículo imune. É um veículo que está na não incidência, tá? Está sob não incidência, conforme nós estudamos. Mas lá na parte de não incidência, ele fala que esse veículo não incide IPVA sobre ele se ele for de propriedade, né, das autarquias, das fundações, vinculadas às finalidades essenciais, tá? Aqui não queremos adentrar muito na prática da coisa, só temos que levar para fins de prova que, se ele mencionar, né, veículo da administração autárquica e fundacional e falar, né, da finalidade essencial, nós vamos lembrar que é não incidência, tá? Agora, se ele mencionar ali que é um veículo da administração indireta, autárquica e fundacional, está na parte da isenção, tá? Tem que jogar o jogo. Aqui é literalidade, tá? Aqui é a pura da danada da literalidade. São também isentos os veículos com tempo superior a 15 anos, tá? Superior a 15 anos. Então anote aí, ó, princesinha, né? Ó, princesinha. Então quer dizer o quê? Que quando o veículo fizer, né, aniversáriozinho de princesa, ele não paga mais IPVA, porque ele passa a ser isento agora, mais de 15 anos, tá? No ano em que ele completa 15 anos de uso, anote aí também, ó, não é fabricação. Não é fabricação, tá? É o uso. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, por exemplo, um veículo, tá? Um veículo Opala que esteja até hoje na concessionária guardadinho, se ele for vendido hoje, né, e registrado, ele vai ser isento? Ele tem mais de 30 anos de fabricação. Não vai ser isento não, né? Porque a gente considera o usado a partir do momento em que ele é colocado para uso, né, em que ele é registrado, matriculado, né, e começa a se utilizar, tá? Então, por isso que fala uso, não se confunde com fabricação. E o prazo? Superior a 15 anos. No ano em que ele completa 15 anos, o fato gerador aqui dia 1º de janeiro, ele não é isento, paga normalmente. Cansei de receber processo lá no IPVA do DF cobrando isenção. Auditor, meu carro tem 15 anos, por que que eu estou pagando? Calma, jogador, calma. A partir do ano que vem, seu carro é isento, né? Porque diz superior a 15 anos, tá? É superior. Show? Maravilha.
Então vamos lá. São também isentos, né, do pagamento do IPVA as pessoas jurídicas que cederem gratuitamente veículos de sua propriedade ao Programa de Assistência ao Cidadão Carente. Então, no DF existe esse programa, né, social, de assistência social, que é o Programa de Assistência ao Cidadão Carente, e aquela pessoa jurídica, tá falando pessoa física aqui? Não, né? Somente aquela pessoa jurídica que tem ali, né, veículos no seu ativo imobilizado. Se ela cede veículo gratuitamente para esse programa, esse veículo passa a ser o quê? Isento no percentual de 50%, né? Aquela isenção parcial, aquela redução de base de cálculo em 50%, que é uma isenção parcial, tá? Quanto? 50%. Isenção parcial. Show? Que mais que é isento, professor? Não paga IPVA também os ciclomotores, né? Nós temos agora esse monte de ciclomotor elétrico aí agora, né? Esses acima de 1000 watts de potência, né? Então, ciclomotores, as motocicletas e as motonetas destinadas à prestação de serviço de coleta, transporte e entrega de pequenas cargas. É o tal do motofrete, né? O exemplo do Uber Frete. Da motinha lá do iFood, né? Então, esses ciclomotores, motocicletas, motonetas que se prestam, né, são destinados ao serviço de coleta, transporte de pequenas cargas e documentos, são isentos. São também isentos ônibus, micro-ônibus e outros veículos destinados ao transporte coletivo escolar. Não vá confundir a questão do ônibus, tá? Nós vimos agorinha. Que nós vimos, professor? Que no primeiro ano de aquisição, o ônibus e o micro-ônibus que vai ser usado no transporte coletivo, né? Concessionária ou permissionária, ele é isento apenas no primeiro ano de aquisição daquele ônibus, micro-ônibus novo. Os próximos anos paga normalmente. Aqui nós temos outra situação. Aqui são isentos ônibus e micro-ônibus destinados ao transporte coletivo escolar, transporte escolar. Isso aqui não é só no primeiro ano. É isento. Enquanto estiver com essa destinação de transporte coletivo escolar, estará isento. Show? Que mais que é isento, professor? Olha só, isso aqui é importante, hein? É também isento os veículos novos, tá? Ó, os veículos novos no ano de sua aquisição. E os veículos novos ou usados, movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a, a motores a combustão e também motor elétrico, né? Observar as seguintes condições: esse veículo deve ser adquirido de pessoa física, né? No caso de veículo usado, ou seja, se você adquirir um veículo usado de uma concessionária, você não vai ter essa isenção, né? E também esse veículo deve ser adquirido de estabelecimento revendedor de veículos novos e usados, localizado no Distrito Federal, por consumidor final que esteja em situação regular perante a Fazenda, tá? O veículo deve ser adquirido por revendedoras de veículos novos e usados no DF quando adquirido de pessoa física ou jurídica, inclusive revendedores localizados ou não no Distrito Federal, tá? O contribuinte beneficiário não pode estar inscrito em dívida ativa. No DF tem essa regra para tudo, né? Se você está com débitos inscritos em dívida ativa, você não pode usufruir de nenhum benefício fiscal, tá? E também, se o contribuinte for pessoa jurídica, ele tem que comprovar sua regularidade junto à Seguridade Social, à FGTS e à Fazenda Pública e não pode utilizar em seu processo produtivo mão de obra baseada, né, no trabalho de crianças e adolescentes em desacordo com com a Constituição Federal. Então, cuidado com essas regrinhas, né?
quando você for tomar posse lá no DF agora, né, você vai comprar um veículo novo. Comprando esse veículo novo de um estabelecimento dentro do Distrito Federal, ok, você vai ter a isenção no primeiro ano de aquisição, tá? Nós já vimos lá na parte das alíquotas, né, que esses veículos novos que são beneficiados com essa isenção no primeiro ano de aquisição, nos próximos 3 exercícios, eles têm um adicional de alíquota. Então, a alíquota lá que é 3%, que é a regra geral, vai ter um adicional de 0,5%. Então, vai ser 3,5% durante os próximos 3 anos, tá? Vai ser 3,5% durante os próximos 3 anos. Show? Só consolida aí as regrinhas, né? Então, olha só. A legislação, né, essa isenção alcança veículos novos no ano da aquisição ou os veículos híbridos e elétricos, né, que é show no DF, tem isenção. Híbridos e elétricos novos ou usados, tá? Para usufruir desse benefício, a aquisição deve ocorrer dentro das hipóteses previstas, né? O contribuinte deve estar o quê, professor? Deve estar regular perante a fazenda, tá? Se for pessoa jurídica, né, tem que estar regular também com a Seguridade Social, com o FGTS, e não empregar de forma irregular trabalho infantil, tá? Essa isenção também é estendida se esse veículo nem for de propriedade do contribuinte, mas está na posse dele, né, por arrendamento mercantil, na forma de leasing, beleza? Fique atento a esse detalhe aqui, ó. É, a legislação prevê hipóteses de impedimento e perda dessa isenção, tá? Empresas que utilizem mão de obra irregular de criança e adolescente não podem ter essa isenção. O contribuinte, se transferir o veículo para outro estado no mesmo ano de aquisição, também perde essa isenção, tá? Então, olha só, você comprou o veículo novo em 2026, foi isento. Se no mesmo ano de 2026 você vai transferir esse veículo, você tem que recolher o IPVA que deixou de ser recolhido pela isenção, tá? Agora, né, se você vender este veículo um ano depois, aí sim você não perde essa isenção que você teve no ano anterior. Você não pode transferir para outro estado no mesmo ano que você comprou e foi beneficiário dessa isenção. Cuidado com esse detalhezinho aqui, né? Ele está falando que perde, né? Perde o benefício dessa isenção no primeiro ano de aquisição de veículo novo se você transferir para outra UF. Então, se você comprou o veículo, foi beneficiado com a isenção, e no mesmo ano você vende para uma outra pessoa dentro do Distrito Federal, você não perde essa isenção, tá? Não perde essa isenção. Aí você me pergunta, né, professor, se eu comprar um veículo novo negociado na concessionária do DF, mas a nota fiscal vier faturada diretamente da montadora, exemplo lá de São Paulo, eu ainda tenho essa isenção? Tem, tá? Se for intermediado por uma concessionária do Distrito Federal, está previsto no parágrafo 30, né? São situações em que a compra é intermediada pela concessionária no Distrito Federal, mas o faturamento é direto, né? O faturamento desse veículo é direto da montadora para a pessoa física. Maravilha? Show de bola, né? Vamos ver algumas questões aqui de treino. A isenção de IPVA concedida a ônibus, micro-ônibus novos destinados ao transporte público coletivo urbano aplica-se apenas no primeiro ano de aquisição, né? Aí tá certo, tá? Que é para não confundir. Se for esse ônibus, micro-ônibus para o transporte coletivo urbano, só no primeiro ano. Agora, se for para o transporte escolar, aí não tem essa restrição de ser apenas no primeiro ano, tá? Autarquias, fundações públicas e demais entidades da administração indireta são isentas independentemente do tipo de veículo. Correto também, né?
tá? Correto também. E questão assim que dá uma pulga atrás da orelha, né? Veja que ele não falou nada, né, de acordo com as suas finalidades essenciais, né? Não falou nada disso. Que nós temos que ser pragmático, né? Olha só, mencionou vinculado às suas finalidades essenciais, mencionou que é vinculado às finalidades essenciais, eu vou lembrar que está querendo que eu marque, né, que é uma hipótese de não incidência. Agora, deixou mais genérico, né, falando de administração direta, autárquica e fundacional, aí ele está falando da isenção, que ele não me fala nada sobre finalidades essenciais ou as delas decorrentes, tá? Veículo com mais de 15 anos de uso perde a isenção se for transferido para o novo proprietário? Nada a ver, né, pessoal? Nada a ver. Veículos com mais de 15 anos de uso, né, não é fabricação, veículos com mais de 15 anos de uso, ele tem direito, né? Ele está isento. Lembra? 15 anos, princesinha, né? Aniversário de 15 anos da sua futura filha ou da sua filha, você não vai esquecer. Só que tem que ser superior a 15 anos, tá? Então fique atento. Pessoa jurídica que ceder, né? Pessoa o quê? Pessoa jurídica que ceder gratuitamente veículo ao programa de assistência ao cidadão carente terá isenção integral? Não, não é integral não, né? É uma espécie de isenção parcial, tá? É uma espécie de isenção parcial, 50%. Maravilha? Ciclomotores, motonetas, né? Motocicletas utilizadas na prestação de serviço de motofrete são isentas, né? São isentas no Distrito Federal, perfeito. Mais uma? Ônibus, micro-ônibus e veículos utilizados no transporte escolar. Só faz uso da isenção se forem novos e adquiridos no próprio. Não tem essa restrição, não, né? Não tem essa restrição, não, tá? De ser novo. Ele só fala ônibus e micro-ônibus utilizados no transporte escolar. Não tem essa restrição de ser novo. Para que o veículo novo, elétrico, né, híbrido seja isento, o contribuinte não pode estar inscrito em dívida ativa. Essa pessoa jurídica tem que ainda que estar regular, né, na parte trabalhista e previdenciária. Perfeito. Exatamente isso. Ó, mais isenção, né? Aqui é uma isenção bem específica, tá? Não tem muito custo-benefício para a sua prova, não. Mas, para a gente não deixar margem, né? Vamos ler, ó. São também isentos de IPVA os veículos cuja isenção decorre de tratado internacional aprovado pelo decreto tal, 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 tal. Tá? Preocupe com isso não. Concedida a isenção, ficam os beneficiários obrigados a comunicar ao órgão que administra o tributo qualquer alteração, né, que implique a cessação do benefício no prazo de 30 dias. Prazo é sempre uma boa cair em prova, né? Ah, Sou taxista e tenho isenção. Deixei de ser, né? Deixei de ser taxista. Eu tenho até 30 dias, no máximo, para informar essa condição, né? Que eu deixei de ser taxista, tá? Deixou de ser taxista, você não tem mais direito a essa isenção. Show? Deixou de ser taxista, não tem mais direito a essa isenção. Parágrafo 21. Nas hipóteses de isenção, serão considerados além da propriedade, o domínio útil ou a posse, né? Então, não precisa ser proprietário, né, para estar isento. Se você tem aquele veículo, né, fruto de uma alienação fiduciária ou de um arrendamento, você também tem direito à isenção, tá? É considerado ali o possuidor do veículo. Parágrafo 22. Vamos ver, ó. Constatado que o beneficiário
Estado deixou de comunicar a repartição fiscal, a situação que ensejou o benefício será cobrado o imposto atualizado com os acréscimos, né. Parágrafo 25, o requerimento de reconhecimento de isenção poderá ser apresentado a qualquer tempo, ou seja, eu sou isento, né, eu sou isento. Mas se eu não requeiro, tem isenção que é automática, né, tem isenção que é automática, agora tem isenção que não é automática, tá, exemplo essa do taxista, você tem que fazer o requerimento. Enquanto você não faz o requerimento, você não é isento, tá, e você não vai ter direito a uma isenção retroativa. É a partir daquele momento em que a isenção é deferida e não tem um prazo não tem um prazo, assim, para você entrar, né, enquanto você estiver na condição de taxista e você solicitar essa isenção e essa isenção estiver prevista em lei, você tem direito a essa isenção, tá. Show, show. Regra clássica aqui do CTN, né, a isenção quando não concedida em caráter geral, que é aquela que todo mundo tem direito independentemente de qualquer característica pessoal, ela será reconhecida em cada caso, né, por ato declaratório de autoridade que administra o tributo em requerimento do próprio beneficiário, perfeito? Próximo tópico aí a gente já entra na parte de sujeição passiva, né, que é a parte de contribuinte, tá, que é a parte de contribuinte. Então, próximo bloco, estamos junto aqui para matar mais esse ponto de nossa legislação. Grande abraço, grande beijo e até o próximo bloco.